Gostaria de dar sequência ao evento, convidar a professora Débora, que é doutora em psicologia, mestre e especialista em psicologia jurídica. Ela vai falar sobre psicologia e sociedade, adolescer na periferia. Boa noite, professora, seja bem-vinda e fique à vontade. Olá, boa noite, muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite para participar do congresso. É muito bom estar aqui com vocês e gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão a partir da escuta de adolescentes no contexto de vulnerabilidade social. A minha palestra, a minha apresentação hoje, ela vem com esse título, Psicologia, o processo de adolescer nas condições de vulnerabilidade social e esse adolescer na periferia. O que eu quero dizer com isso, né? E qual que foi o objetivo, assim, de se pensar nessa reflexão hoje? Primeiro, eu estou aqui com vocês nesse campo de interface entre a psicologia e o serviço social, e pensei numa proposta, assim que eu recebi, né, o convite do Tiago, que eu agradeço o convite por estar aqui. Pensei numa proposta em que a gente pudesse articular aspectos da subjetividade, aspectos dos atravessamentos sociais em adolescentes marcados pela segregação social e pelos efeitos dessa realidade de segregação, né? Então, a gente tem aspectos subjetivos que marcam esses corpos políticos dentro de um contexto e de um discurso social. Eu parto dessa reflexão a partir de uma experiência de psicóloga no centro socioeducativo, e que essa experiência ela trouxe o desenvolvimento das minhas posteriores desejos de pesquisa e de investigação, e a partir dessa experiência, então, eu desenvolvi a minha tese de doutorado, em que eu faço essa articulação entre os impactos e os efeitos da privação de liberdade em adolescentes e quais são os discursos sociais e políticos que atravessam essas subjetividades e, de certa forma, produzem efeitos nos seus modos de sofrimento. Pensando, então, nessa dimensão subjetiva, a gente não pode se apartar das condições sociais, políticas e econômicas que esses jovens estão inseridos. Então, a minha proposta hoje é pensar, junto com vocês, quais seriam, então, esses efeitos subjetivos e esses modos de sofrimentos e de mal-estar em que os adolescentes vão encontrando diferentes formas de desamparo. Seja o desamparo social, que é isso que a gente pode resolver, ou pelo menos tentar resolver com as ações da psicologia do serviço social nos territórios de segregação e vulnerabilidade social, mas a gente também tem um outro desamparo, que é um desamparo da experiência subjetiva, um desamparo psíquico. E é desse desamparo psíquico, então, que a psicologia, e aí eu trago um viés a partir da psicanálise, pode contribuir para a leitura dessas realidades e desses fenômenos, das realidades psíquicas diante desses fenômenos sociais. Para início de conversa, então, eu queria trazer uma reflexão sobre esse pensar e o agir. Né? Então, como que a gente pode articular, ou o que a psicanálise tem para a gente para dizer o que seria ato? Estou considerando, né, nesse contexto que eu trago para vocês, um contexto de um serviço, de uma escuta que se desenvolve no socioeducativo, e aí, para quem não tem uma certa familiaridade com o tema ou com o termo, centro socioeducativo é uma instituição em que os adolescentes eles cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade. Esses adolescentes ele cumprem essas medidas decorrente de ato infracional que eles cometeram, né? Então estão respondendo juridicamente, socialmente, por ações que são compatíveis a atos de transgressão social.
Então, isso é previsto por lei, né, pelo ECA, a aplicação dessas medidas socioeducativas. Nós temos 6 medidas socioeducativas, e essas medidas, elas partem de medidas mais brandas até as mais rigorosas ou restritivas de direitos. Então, é possível identificar que existem medidas de reparação do dano, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, advertência, como uma das mais brandas, e a privação de liberdade, que seria, então, a medida socioeducativa mais restritiva, né? Que esses adolescentes, então, eles são privados nesses centros específicos, são centros que têm essa finalidade, esse objetivo de se pautar na reparação e na responsabilização do adolescente frente a seu ato. E se a gente está dizendo de ato, essa dimensão, né, do ato infracional e o ato dentro do contexto da escuta clínica ou da escuta desses adolescentes traz uma perspectiva importante para a gente, pelo menos nesse viés de uma escuta clínica, uma escuta subjetiva dos adolescentes em situação de privação de liberdade ou respondendo para os seus atos infracionais. Então, a gente entende, poderia primeiro se perguntar para uma reflexão o que é um ato, né? E aí, o que a gente tem enquanto construção dentro da psicanálise, que esse ato, ele remete a uma possibilidade do dizer. O ato, ele apresenta, a partir de uma repetição, de uma inovação, de uma autoria, a ausência de um dizer, uma representação de um dizer, ou uma encenação desse dizer, ou seja, o ato é colocado naquilo ou naquela experiência que antes não existia um dizer. Então, o ato nessa modalidade é uma possibilidade do adolescente dizer algo, dizer sobre esse existir. Então, pensando nisso, acho que nos recobre a pensar ou ir para um caminho de compreensão do que é a adolescência. Tem um teórico psicanalista importante dentro do nosso arsenal teórico, né, da psicologia e da psicanálise, que se chama Philippe Lacadet. E o Philippe Lacadet, ele traz para a gente no seu texto, no seu livro, né, O Despertar de um Exílio, ele começa o livro com uma cena bem importante, e eu retomo essa cena para poder dizer para vocês, ou contextualizar com vocês, o que seria um pouco desse ato de dizer, sem palavras, à medida em que se apresenta uma modalidade de existir. O texto é um texto de 2011, e ele traz como abertura, né, do texto uma apresentação de uma revolta de adolescentes que aconteceu em outubro de 2005, e esses adolescentes no subúrbio, né, eles se revoltam, então, com movimentações de incinerar prédios, fazer uma certa desorganização social, de fazer uma certa pichação, de fazer destruição de espaços públicos. E nessa revolta, é uma revolta que tem uma comoção, né, uma comoção dos adolescentes e de grupo, em que eles denunciam a violência com que 2 outros adolescentes morreram em função de uma perseguição policial. Então, estão numa situação de serem também, são corpos que passam pela incidência da segurança pública, e essa incidência da segurança pública se apresenta a esses corpos como uma possibilidade de violência. Então, é um estado que, de certa forma, se apresenta nesse corpo desses adolescentes, provocando a morte desses adolescentes a partir ou com essa violência. Isso, de certa forma, não destoa da realidade de que muitos adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em situação de estarem segregados socialmente, de estarem ocupando esses lugares que eu trago para vocês com esse nome, né, de periferia, esses adolescentes, eles são marcados por formas de violência que, para outros modos de vida, de existência, são considerados como manifestação da segurança pública. Então, trazer esse paradoxo para vocês de
que determinadas vidas elas são protegidas diante de um sistema de segurança e outras vidas acabam experimentando formas de violências desse mesmo sistema de segurança. E eu não sei se vocês conhecem, só a título de lembrança que me ocorreu, não sei se vocês conhecem o conto Mineirinho, da Clarice Lispector. É um conto bem interessante em que ela faz uma certa comoção de nas palavras dela, um criminoso que ele foi abordado, né, numa abordagem policial, e nessa abordagem policial ele é assassinado. Essa situação aconteceu de fato, né? E diante da notícia, dessa informação, ela constrói, então, esse conto Mineirinho. E é um conto bem interessante para quem tiver interesse aí de também para os caminhos da literatura, e tem uma parte do conto em que ela diz que a cada tiro que esse mineirinho então recebia, ela se identificava mais com essa violência, e a tomada de consciência que ela tem nesse conto é justamente considerar que aquela justiça que a protege enquanto mulher, intelectual, branca, classe média e alta, é a mesma justiça que produz a eliminação daqueles corpos que não ocupam esses mesmos espaços. Então, a gente vê na literatura da Clarice, e nesse exemplo, uma leitura que precisa ser articulada com o efeito da necropolítica, por exemplo, que o Membe traz para a gente, um filósofo que desenvolve esse conceito da necropolítica como forma de gestão em que as políticas, o Estado, as modalidades de organização social, elas são geridas e administradas para poder provocar a eliminação daqueles corpos que não ocupam esses lugares centralizados de poder. Então, a gente tem, por exemplo, uma grande parcela de adolescentes, jovens, negros de periferia, que fazem a maioria da população que é vítima de violência de armas de fogo produzidas pelo Estado. Isso não se reduz a esses momentos ou esses espaços do conflito armado, mas também nos nossos dizeres de um campo social, quando, por exemplo, nós denominamos os adolescentes envolvidos com a criminalidade como menores ou infratores, e adolescentes não envolvidos com a criminalidade têm o direito, então, de serem denominados como adolescentes garotos, ou então tem que nos representa, ou nos apresenta, de certa forma, um direito de viver a adolescência. Quando a gente, então, está falando dessas adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a gente também, no ponto de vista da psicologia e do serviço social, precisa se questionar se esses adolescentes eles têm direito de viver essa adolescência. Eu gostaria de deixar uma indicação também de um documentário, não sei se vocês conhecem, mas tem um documentário que se chama Nunca Me Sonharam. Acho que eu vou chutar que é um documentário de 2017, se não me engano. Nesse documentário, é um documentário que é narrado e coletado entrevistas de adolescentes em situação de escolarização, e que muitos adolescentes eles encontram esse impasse da escolarização, da profissionalização, da vulnerabilidade social e da pobreza. E que esses aspectos, eles também estão articulados na perspectiva desses adolescentes de poderem sonhar e terem essa experiência de poder responder a uma pergunta que a gente faz para a criança e para o adolescente também, o que você quer ser quando você crescer? É uma frase de um dos adolescentes desse documentário que fala o seguinte: nunca me sonharam psicólogo, nunca me sonharam arquiteto, engenheiro, professor. O que esse adolescente traz para a gente pensar? Que de certa forma, essa perspectiva do poder sonhar ou de ter elementos que lancem esses adolescentes a produzir expectativas de futuro depende também do lugar social, do contexto social que eles estão inseridos. Nesse sentido, a gente tem experiências que possam ser representadas ou que possam ser, de certa forma, esclarecidas para a gente
com um conceito importante que a Spivak traz para a gente, que é sobre o sujeito subalterno. Esse sujeito subalterno, ele encontra-se numa posição ocupada historicamente pelas estruturas históricas e simbólicas de repressão, e que mantém em subalteridade a sujeitos e populações reprimidos, de certa forma, né, assim, abaixo ou sob controle do extrato social dominante. Em que eles experimentam repressões desses discursos hegemônicos. A Bell Hooks traz para a gente uma ampliação disso, de que não se trata simplesmente de falar ou de não falar. A posição de silenciamento de sujeitos e de populações consideradas, então, subalterizadas, elas dependem também da possibilidade de ser ou não ser ouvido, de ter ou não ter a possibilidade de escuta, o reconhecimento de escuta pelos discursos dominantes. Nesse sentido, é interessante a gente, então, retomar essa posição do mal-estar da adolescência. O que o adolescente, então, com o seu ato infracional, diz dessas condições de silenciamento, de segregação social, de impressões ou repressões historicamente construídas? A gente vê que o ato, ele vem como um dizer do adolescente, um dizer que corresponde à adolescência como um tempo de passagem. Esse é um conceito, uma ideia muito importante para a gente poder pensar quando a gente está estudando ou escutando adolescentes privados de liberdade, uma situação de criminalização, de que aquele ato, aquela transgressão, ela não corresponde à efetivação ou à determinação desse adolescente a longo prazo nos critérios de criminoso, por exemplo. Esse ato, ele não corresponde que aquele adolescente é determinado em critérios de criminalidade, criminalização, patologização, de tendências antissociais ou psicopatia. A gente está dizendo de que aquele ato representa uma modalidade de dizer no tempo da adolescência, e é a adolescência que nos cabe a responsabilidade de escuta. Por quê? Essa adolescência, ela é um tempo de passagem em que os adolescentes ou esses sujeitos, eles buscam oferecer respostas para a sua subjetividade ou sobre si, diante das condições ou diante das experiências que lhes são oferecidas nesse mundo, nessa realidade, em especial em relação com a alteridade, com essas... Alteridade seria um conceito que nos remete à identificação, ao nosso com o outro, com a formação da nossa subjetividade. Então, seria esse ato que é marcado com da violência pela violência, esse ato infracional, como um dizer sem palavras, e uma violência, então, que retoma a fragilidade da amarração com o simbólico. Esses adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, envolvidos com a criminalidade ou privados de liberdade, eles estão, antes disso, num contexto da evasão escolar, num contexto da pobreza, da vulnerabilidade social, num contexto em que nem sempre as políticas públicas, a assistência social e as políticas de reparação da vulnerabilidade da pobreza do Estado são efetivas ou eficazes. De forma que o Estado, ele se apresenta, às vezes, ou muito potencialmente pela sua ausência. E nesses espaços, a criminalidade, a violência, o envolvimento dos adolescentes com situações de exploração da mão de obra infantil, exploração sexual, a mendicância, né? Esses aspectos, eles vão se fazendo presentes nesses espaços ou nesses territórios segregados em que o Estado e suas políticas se apresentam como ineficientes ou ausentes.
Nesse sentido, o adolescente ele é convocado a oferecer respostas imediatas para a sua tanto subjetividade quanto para a sua condição social. E é nisso que os adolescentes, então, a gente pode encontrar uma certa aproximação entre a vulnerabilidade social, a pobreza, a evasão escolar e um caminho, às vezes, de mão única e muita possivelmente de exercício da violência ou desse aspecto da necropolítica, que é um caminho entre a escola e o envolvimento com a criminalidade. Então, a gente tem, por exemplo, que os adolescentes, eles saem da escola, essa evasão escolar, ela é decorrente também da vulnerabilidade, da pobreza e da ausência de respostas sociais para essas, de políticas públicas para essas condições sociais. Nisso, a gente reencontra, que esses adolescentes acabam reencontrando na sua experiência subjetiva também um desamparo social e um desamparo subjetivo, numa reexperimentando experiências traumáticas. Para finalizar, gostaria de estender um pouco mais essa análise, esse conceito com vocês e essas discussões, mas eu gostaria de considerar, então, que esses adolescentes envolvidos com a criminalidade, que são, então, atravessados por esses fatores sociais, eles são rapidamente convocados a esse laço social e lançados nesse laço social na ausência de amparo psíquico e social, reexperimentando uma traumática da adolescência diante desse contexto ou desse cenário neoliberal de produção das desigualdades sociais e de o que a gente vem vendo, né, enquanto necessidade urgente de trabalhos que possam articular em rede os diferentes campos do conhecimento. E aí, trazendo um pouco para a nossa discussão, esses trabalhos em rede que possa articular, então, o campo psíquico a partir da psicologia, o campo social a partir do serviço social, da psicologia social, antropologia, ciências sociais, e também nessa amarração e nessa articulação com o sistema de justiça, que é isso que a gente vem trabalhando, estudando, para poder trazer ações dentro dos nossos campos profissionais que possam atuar no sentido de produzir a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Em função do tempo, eu deixo aqui as considerações, agradecendo a oportunidade de produzir e compartilhar com vocês dessa experiência e dessa produção, então, de um conhecimento diante de uma realidade tão importante e significativa que é a questão dos direitos da criança e do adolescente e da redução dos efeitos das vulnerabilidades sociais nessas subjetividades. Bom, espero encontrar vocês em breve no curso. Deixo aqui meu agradecimento e considero que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, propondo essa discussão. Muito obrigada. Professor, o prazer é todo nosso. Foi sensacional, parabéns. Olha, dê uma olhada no chat depois com calma, viu? Porque várias pessoas aqui estão te elogiando e vale a pena. Tchau, tchau. Obrigada, maravilha. Até mais, tchau.